Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje a gente está aqui mais uma quinta-feira para a gente continuar a nossa leitura e a nossa reflexão sobre o Sermão da Montanha, sobre a ministração tão importante do Senhor Jesus no Sermão da Montanha. Hoje nós vamos falar sobre ele ainda o livro de Mateus, no capítulo 7, mas nos versículos 7 a 12, que diz exatamente assim: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo pão, o seu filho lhe dará uma pedra, ou, pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Que Deus é bom, até os que não creem nele sabem, não é verdade? E não é que o Senhor pareça ser bom, ele simplesmente é bom. E todas as criaturas da terra sabem que a bondade do Senhor, ela é real, ela é eterna e ela é imutável. Então a mensagem de hoje, a gente vai falar sobre a bondade de Deus. De todas as coisas que a gente pode refletir lendo essa passagem, né, de Jesus, uma delas é exatamente isso, que os que creem no Senhor, eles não são desamparados e eles também não são indefesos. Pedir, buscar e bater são os três, verbos que a gente consegue identificar nessa leitura. E Jesus, ele nos ensina que mesmo compreendendo que a vida na terra que é temporária, a nossa perseverança em oração é a chave. Então, quando a gente pede algo, nós trazemos à nossa consciência a necessidade daquilo que a gente está precisando, né? E a gente materializa a confiança no Senhor, porque a gente ora pedindo e crendo que Ele nos ouve. Quando nós buscamos algo, é sobre esse nosso esforço de tentar encontrar alguma coisa, e nessa busca a gente se submete ao Senhor, porque a gente compreende que não é só pela nossa vontade, é pela vontade do Senhor. Então, quando nós batemos, quando batemos, por assim dizer, é mais sobre a nossa perseverança, né? Mais sobre a nossa perseverança, porque se a gente não sendo atendido de forma imediata nas nossas orações, ou na nossa busca, ou quando a gente bate numa porta, nós insistimos até que a resposta vem. E ela vem, sem dúvida alguma. Então, o Senhor Jesus, ele garante para a gente nesse ensinamento que receberemos o que nós pedirmos, né? Receberemos tudo aquilo que a gente clamar e que a gente suplicar. E afinal ele coloca, naqueles versículos finais, e qual dentre vós é o homem que seu filho pedir pão, você vai dar uma pedra, ou que o seu filho pedir peixe, você vai dar uma serpente? Se a gente que tem todas essas falhas, essas imperfeições, a gente sabe dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor que está no céu, né? Ele não dará também a todos aqueles que clamam. E mesmo assim, nessa noite você pode pensar, tá bom, Camila, ouvi tudo aquilo que você está refletindo aqui, que a gente está exercitando com essa leitura, mas sempre eu sou respondido. Você pode realmente pensar disso, né? Por diversas vezes eu oro, eu busco, eu insisto, sou atendido, não sou respondido. Não é verdade que você pode pensar assim dessa forma, mas a própria palavra de Deus, ela nos ensina o porquê que isso acontece. E um dos motivos das nossas orações elas não serem atendidas, não serem de pronto, é porque a gente não está buscando o reino de Deus. Veja, não há garantia que se você fizer tudo e mais um pouco, orar, você vai receber de pronto aquilo que você está pedindo. Não. Por quê? Porque não é só sobre a oração, é sobre a prioridade que o Senhor e o reino de Deus e a bondade de Deus e o amor de Deus têm nas nossas vidas. Então, primeiro ponto, porque as nossas orações, tudo aquilo que nós suplicamos e pedimos podem não estar sendo atendido, é por causa disso, porque a prioridade que nós temos nas nossas vidas está em outro lugar e não no reino de Deus.
A palavra lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, fala sobre isso. O Senhor, ele não tem esse momento de ilusão, ele não se ilude de como nós fazemos as coisas, ele simplesmente enxerga a verdade, né? E ou a gente busca e a gente tem prioridade no reino de Deus, ou a gente não busca e não tem. O Senhor, ele não tem espaço para justificativa e nem para desculpa, ele enxerga as coisas como realmente são. Um outro ponto também, vamos chamar de ponto 2, é porque a gente não está orando conforme a vontade de Deus, como está lá detalhado em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Porque muitas vezes, mesmo a gente querendo alguma coisa, a gente desejando, ansiando, nós estamos fazendo tudo isso em torno de coisas que são contrárias à vontade e o plano perfeito de Deus. Então, não engane o seu coração. O Senhor, ele não vai mudar os planos dele por ninguém. A vontade dele é sempre perfeita, soberana e justa, e ela sempre é a que será realizada. Então, não é sobre querer algo, mas prioritariamente querer estar alinhado com a vontade dele. Um outro ponto também é porque a gente não está cultivando e alimentando a nossa comunhão com Jesus, como está no livro de João, capítulo 15, versículo 7. Se a gente não tiver intimidade, se a gente não tiver relacionamento com Jesus, a gente não vai querer estar sobre a vontade de Deus, porque daí a gente vai fazer todos os nossos pedidos, os desejos e clamores como nosso próprio ponto de vista e não como ponto de vista da palavra. Então, quando nós estamos na comunhão com Jesus, quando nós estamos com o nosso relacionamento intimamente ligado com Ele, as nossas vontades, os nossos pedidos, os nossos desejos e as nossas prioridades mudam, sem exceção alguma. E um outro ponto, e último nessa noite, que as nossas orações podem não estar sendo respondidas, né? É porque a gente não está obedecendo ao Senhor e à palavra dele, como está no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 22. O Senhor Jesus não é uma caixinha de pedido. O Senhor Jesus, ele não é o iFood. A gente não pode brincar de forma alguma com a santidade, com o poder de Deus. Ele não está aqui. Deus não está aqui para mimar ninguém. Então, o propósito do Evangelho não é fazer ninguém rico, poderoso ou famoso nessa terra, mas é nos proporcionar o retorno à presença do Senhor, a comunhão com o Senhor, Criador de todas as coisas, a nos auxiliar a batalhar contra o pecado, com esse objetivo, sim, de ser salvo e viver uma vida eterna com Jesus. Então, Jesus, ele encerra, né, com aquele verso: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Não engane o seu coração, pensando que esse versículo ele é sobre reciprocidade. Ele não é. Ele é sobre obediência. Como queres ser tratado? Como queres, né, ser tratado? Trate primeiro. Como queres ser respondido? Responda primeiro. E assim a gente é testemunho vivo do Senhor e da verdade. E sem dúvida a gente acaba influenciando as pessoas, não só para o bem, mas também para a verdade. Então é sobre observar, receber a palavra do Senhor e manifestar ela primeiro, manifestar os valores primeiro. E não esperar que as pessoas nos façam bem para que a gente responda com bem, mas responder sempre o bem, o mesmo que seja o entorno, o que a gente receba em troca seja o mal. Eu espero que essa palavra, ainda que breve nessa noite, ela tenha sido uma bênção para você. Eu agradeço mais uma vez a tua companhia e, se o Senhor assim permitir, na próxima quinta-feira, nós voltaremos comentando mais instruções do Senhor Jesus no Sermão da Montanha, com mais ensinamentos para que a gente viva uma melhor vida nessa terra. Eu agradeço muito a sua companhia até aqui e que Deus te abençoe.